Carlos Rodrigues, Rádio Central. Daniel, boa noite. É claro que foi um jogo muito animado, né? Muito corrido, como foi inclusive Cruzeiro e Guarani no ano passado, mas fica evidente aí as falhas defensivas do seu time, 3 gols em cobrança de escanteio, mas as virtudes ofensivas, né? O time criou bastante mais uma vez, mas dessa vez, diferente de outros jogos, conseguiu aproveitar as chances. Queria que você falasse, né, sobre essa questão de procurar o equilíbrio, né? São 12 gols marcados, mas ao mesmo tempo 12 gols sofridos nessas 8 rodadas do campeonato. Queria que você analisasse também com base no que seu time produziu hoje, ofensiva e defensivamente. Bom, acho que você já colocou muitas coisas que aconteceram dentro do jogo. Nós temos, lógico, que buscar esse equilíbrio para que a equipe traduza o rendimento que está tendo dentro dos jogos em resultados. Hoje ficou evidente que se a equipe não tivesse falhado como falhou na bola parada, a equipe, pelo que produziu durante o jogo, onde foi melhor que a equipe do Cruzeiro durante os 90 minutos, criou muito mais oportunidades, jogou de forma consciente, jogou de forma consistente, inclusive. O Cruzeiro pouco criou com a bola rolando, diferente do Guarani, que se mostrou uma equipe organizada do primeiro ao último minuto, uma equipe que em determinados momentos cresceu a marcação em bloco alto, em outros estrategicamente também desceu a marcação porque precisava descer para economizar forças para um segundo tempo onde precisava correr atrás. Então assim, eu estou saindo desse jogo aqui com a consciência feliz pelo rendimento que a equipe teve em termos de jogo, chateado pelo resultado, porque pelo que a equipe jogou, acreditávamos que poderíamos ter vencido por tudo que foi criado, e seguimos trabalhando. Precisamos trabalhar mais, com certeza, porque o que aconteceu hoje não pode se repetir, porque custa caro. Poderia termos saído daqui com uma vitória e temos que continuar trabalhando. A gente trabalha, principalmente no pré-jogo, muito essa bola parada defensiva. Hoje tivemos muito mal nesse aspecto, assumimos a responsabilidade, acredito que junto com todos, porque essa responsabilidade ela tem que ser dividida, como tudo dentro do Guarani tem que ser dividido, mas ao mesmo tempo acredito que estamos no caminho certo pelo futebol, pelo rendimento que a equipe vem apresentando, e as coisas, a hora que a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, tanto defensivo quanto ofensivo, tenho certeza que os resultados vão aparecer ainda mais dentro da competição. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, na sua opinião, o resultado foi justo pelo futebol apresentado pela equipe do Guarani e as bolas aéreas dos adversários são detalhes que o Guarani precisa corrigir, na tua opinião? Olha, é difícil você falar injustiça dentro do futebol, né? Porque às vezes você joga melhor e não vence, às vezes você joga pior e vence, então isso é muito complexo. Mas diante do que foi o jogo, se eu pudesse retirar as bolas paradas, eu acho que o resultado foi injusto, né? Porque o Guarani jogou, o Guarani criou, o Guarani se apresentou de forma de muita imposição, jogando dentro do campo do adversário, saindo com a bola dominada, triangulações de passe, vista que os gols do Guarani todos em jogadas trabalhadas. Então isso nos deixa satisfeitos pelo que a equipe apresentou. Mas a gente sabe que na prática a questão da bola parada hoje ela foi determinante para que a equipe não vencesse, né? Temos que ter essa noção, essa responsabilidade, que temos que melhorar, temos que evoluir, vamos trabalhar em cima disso, vamos conversar internamente sobre tudo que aconteceu dentro do jogo, para que isso não ocorra novamente, né? Não ocorra porque a gente sabe que isso custa caro, como hoje, talvez se tivéssemos uma postura melhor na bola parada defensiva, coisa que trabalhamos bastante, principalmente com a iniciação, onde mostramos a iniciação boa que o Marcinho tem, a gente poderia ter escrito uma história diferente pelo que a equipe apresentou dentro do jogo, né? Mas infelizmente a gente não tem como mudar, levamos um ponto para casa e agora pensar no jogo contra no Brusque, onde a gente tem que ter uma postura bastante parecida em termos de jogo, né? Em termos de construção de jogo, para que a gente possa voltar a vencer dentro de casa, porque se tem uma situação que está influenciando talvez na posição nossa dentro da tabela, são o nosso rendimento dentro de casa, onde a gente tem que melhorar, tem que procurar construir mais para que a gente possa vencer e voltar a subir dentro da competição. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Daniel, o Guarani melhor que o Cruzeiro na partida, mas muitos erros na bola parada, já conhecida como um dos pontos fortes do adversário.
Foram momentos de distração ou o Guarani não esperava as boas cobranças de escanteio do Cruzeiro? Não, o Guarani esperava. Nós, dentro da nossa avaliação, foi passado aos atletas da boa iniciação que o Marcinho tem. Isso não é de hoje, né? Desde o ano passado, contra o próprio Sampaio Correia, ele se mostrou um excelente batedor de iniciação de faltas laterais como escanteio. Nós ontem especificamente fizemos um trabalho muito voltado para essa bola, mas infelizmente hoje na prática a equipe não teve uma postura adequada, não teve uma postura com a mesma determinação que se apresentou dentro do jogo e fomos penalizados. Então isso tem que servir de alerta para que isso não volte a acontecer. Temos que trabalhar mais esse aspecto, vamos fazer isso com certeza, para que isso não seja determinante para que a equipe não apresente resultados positivos, porque hoje, pelo que a equipe jogou com a bola no chão durante os 90 minutos, onde foi superior à equipe do Cruzeiro, poderia ter saído daqui com uma vitória talvez tranquila se tivesse não falhado tanto nas bolas paradas. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Foram 3 gols sofridos de bola parada, muito parecidos os lances, cruzamento na área e a jogada de cabeça. Uma o Thales contra e 2 méritos dos jogadores do Cruzeiro. Foi algo pontual ou é uma deficiência que você vem percebendo aí ao longo do campeonato? Não, eu acho que é uma situação que hoje, particularmente, ela ficou muito evidente, mas é uma situação que a gente tem trabalhado. Lógico que hoje foi uma situação que foi muito determinante, principalmente para o resultado. E vamos trabalhar muito para melhorar, né? Vamos avaliar, vamos rever as movimentações, rever tudo aquilo que aconteceu, principalmente num comparativo do que a gente treinou no treino e do que foi executado no jogo, porque isso não pode voltar a acontecer. Pelo contrário, a gente tem que fazer oportunidades em bolas paradas, como fizemos hoje o nosso primeiro gol fruto de uma bola parada, uma puxada em primeiro pau, então nós temos que repetir mais esse tipo de situação. Mas de uma maneira geral a equipe produziu bastante, né? Jogadas trabalhadas, saídas com 3 zagueiros, laterais ofensivos, criando situações, Júlio e Sávio movimentando junto com o Davó na frente, criando muita dificuldade para a equipe do Cruzeiro. Uma partida bastante consistente com a bola rolando, mas que infelizmente a gente sai daqui com essa lamentação, porque pelo que a equipe produziu com a bola jogando, poderíamos ter saído daqui com um bom resultado, uma vitória e levado 3 pontos para casa. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. O Guarani tem boas atuações no decorrer desta Série B do Campeonato Brasileiro. Jogou bem contra o Operário, hoje também um bom rendimento, 2 jogos fora de casa e algo chama atenção. Nesses 2 jogos foram 5 gols sofridos. Isso te preocupa? Como fazer um time mais equilibrado, tanto na questão ofensiva como na questão defensiva? É uma situação que nós temos trabalhado. É lógico que a gente tem os números da parte ofensiva, tem os números da parte defensiva, temos buscado trabalhar para encontrar um equilíbrio, porque, como você disse, o Guarani nessa Série B vem tendo um rendimento satisfatório, vamos dizer assim, mas que poderia ter traduzido esse rendimento que teve dentro do campo em melhores resultados. Nós, em alguns momentos, oscilamos, e dentro dessa oscilação nós estamos pagando caro em termos de pontuação, talvez uma melhor colocação dentro da competição, mas também é fruto talvez de um início de trabalho, onde a gente tem mostrado coisas positivas, coisas interessantes, como você mesmo disse, o Guarani tem jogado fora de casa com uma postura bastante satisfatória, ofensiva, buscando o resultado, visto que ainda não perdeu fora de casa, né, nesses 4 jogos difíceis, e sempre se portando de uma maneira ofensiva, nunca somente se defendendo, né, jogando por uma única bola. Então é uma situação que a gente tem que continuar insistindo e melhorar o nosso desempenho em termos de resultado dentro de casa, que eu acho que se o Guarani não está numa classificação melhor dentro da competição, fruto pelos resultados que teve dentro do Brinco, onde a gente agora, com o Brusque, tem que fazer uma situação diferente, tem que buscar melhorar o nosso rendimento para que a gente volte a crescer em pontuação e também em colocação. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel.
Em vários jogos o Guarani cai muito fisicamente no segundo tempo. E hoje a gente não viu isso, né? Um time que jogou para cima, quis empatar o jogo no segundo tempo. E também quem entrou bem, né? Isso já o Guarani está desenvolvendo a parte física melhor, o time está mais solto e rendendo mais no segundo tempo. Acho que nas últimas partidas, principalmente jogando fora de casa contra o Remo, e hoje o Guarani mostrou que fisicamente foi superior ao adversário, né, pela postura do segundo tempo, onde a equipe conseguiu marcar alto, e sempre quando você faz uma marcação alta, pressionando o adversário na saída de bola, você gera um desgaste a mais com o adversário. Então isso ficou provado que mesmo com esse desgaste a mais, o Guarani ainda teve, sobrou ainda no segundo tempo, né, por condições de buscar o resultado. No final do jogo estava ali em cima, tentando buscar a virada. Nas duas situações foi melhor no segundo tempo que o adversário. Então hoje mais uma vez mostrou que o aspecto físico, na minha visão, não tem sido uma preocupação. A gente tem evoluído nesse aspecto. Eu acho que a postura de todos, principalmente hoje, as alterações que nós fizemos durante a partida, na sua totalidade, talvez situações muito de um aspecto físico, a hora que a gente sentiu que um ou outro jogador se desgastou mais que o outro, e isso é normal dentro de um jogo. O jogo existe fases onde você é mais impositivo, onde tem um desgaste maior, em alguns momentos você se retrai porque o adversário cresce ou por outras situações de estratégia. Isso faz parte de uma partida de futebol, mas de uma maneira geral, hoje, pelo aspecto físico que a equipe apresentou dentro de campo, eu saio daqui satisfeito. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Boa noite, Daniel Paulista. O Guarani, enfim, voltou a marcar gols, porém as falhas defensivas voltaram a aparecer novamente. O que o Guarani precisa fazer para que não haja, né, esses gols, tomar esses gols, principalmente em bolas paradas? Como você disse, a bola parada hoje ela foi determinante para que o Guarani hoje não saísse daqui com a vitória. Pelo que a equipe apresentou, o Cruzeiro pouco criou com a bola rolando, né? Oportunidades foram muito poucas, mais situações ali pontuais, e o Guarani não. O Guarani foi melhor durante o jogo todo, criou inúmeras oportunidades. Como eu digo, o mais difícil nós estamos fazendo, né? Pelo trabalho, pelo entendimento que os atletas estão tendo, e nós estamos criando inúmeras situações dentro das partidas para aproveitar em termos de finalização. Hoje conseguimos aproveitar 3 dessas oportunidades, poderíamos até pelas situações criadas ter feito até um número maior, mas hoje falhamos e pecamos muito na bola parada, principalmente nos escanteios, onde nós tivemos muita dificuldade, sofremos 3 gols num curto espaço de tempo. Então, assim, a gente entende o momento, entendemos a responsabilidade, essa responsabilidade com certeza será dividida dentro do vestiário para que a gente possa evoluir, entendermos o que aconteceu hoje, reavaliarmos o que aconteceu hoje, porque isso não pode se repetir novamente, né? Porque se a gente quer pensar grande, brigar por objetivos maiores dentro da competição, a gente não pode fazer o jogo que fizemos hoje contra o Guarani e entregar, entre aspas, né, em 3 bolas paradas, sofrer 3 gols que nos tirou talvez a vitória aqui dentro, uma vitória que seria muito importante aí no momento da competição, principalmente para que a gente pudesse crescer na questão de classificação e também na pontuação. Luiz do Vale, canal EOL. Boa noite, Daniel. Muito se falou durante a semana sobre o ataque do Guarani não estar funcionando, né? Tava 2 jogos sem marcar gols e vai para o jogo contra o Cruzeiro, o ataque funciona, mas a defesa acaba errando, e aí o time acaba voltando com um empate. Você pode se considerar que o Guarani deixou de conquistar 2 pontos nesse empate, apesar de ter jogado bem pelas falhas da defesa, e o que fazer para corrigir e equilibrar o time na defesa e no ataque? Bom, primeiro, assim, eu não rotulo que os gols sofridos são falhas da defesa. Eles são falhas da equipe toda, até porque quando a gente toma gol não é somente a defesa que falha, e da mesma maneira quando a gente faz os gols não é só o ataque que criou. Se criou oportunidade na frente, muito em função também na iniciação das jogadas, no sistema defensivo terem colaborado muito
com os atacantes para que eles pudessem ter as oportunidades que tiveram hoje, que tiveram contra a equipe do Curitiba, onde nós tivemos o dobro de finalizações, como também hoje tivemos o dobro de finalizações que a equipe do Cruzeiro, quanto o Remo também, quando nós tivemos muito mais finalizações com o adversário. Então, assim, lógico que nós saímos daqui hoje talvez frustrados pelo resultado, pelo que a equipe apresentou e pelas falhas que cometemos, né, defensivamente no aspecto de bola parada, porque a equipe com o jogo rolando foi bem superior à equipe do Cruzeiro, jogou melhor, de uma forma mais organizada, de uma forma mais impositiva, jogando fora de casa, mostrando que dentro e fora de casa tem tido uma postura satisfatória, mas a gente tem a consciência que precisa evoluir nesse aspecto, porque isso que aconteceu hoje na bola parada não pode voltar a se repetir, porque custa caro. Hoje, pelo que a equipe apresentou, poderíamos ter saído daqui se tivéssemos na bola parada uma atuação melhor, uma atuação mais consistente, para que lá tivéssemos aproveitado ofensivamente e saído daqui com uma boa vitória. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, em comparação ao jogo contra o Curitiba, a gente percebe que o Guarani jogou menos com a bola. Tanto é que nos números finais, terminamos com uma menor posse de bola em comparação ao adversário. Só que, mesmo assim, o Guarani criou mais, teve mais oportunidades de gol e, claro, fez mais gols. É assim que você enxerga o jogo? É essa filosofia de jogo transicional que você pretende implantar no time do Guarani? Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Eu acho que cada jogo ele tem a sua história, né? O jogo contra o Curitiba, ele se desenhou de uma forma mediante a um primeiro gol do adversário, né, no meio ali do primeiro tempo, e aí o Curitiba baixou suas linhas, ficou postado em frente à sua grande área, e isso fez com que a gente ficasse mais com a bola, mesmo com mais posse de bola, ter tido o dobro de finalizações da equipe do Curitiba, mas infelizmente não tivemos a capacidade, a competência de no último toque, talvez na última finalização, ter convertido essas possibilidades em gols para poder fazer com que o adversário tivesse uma outra postura e a gente tivesse talvez mais espaço. Isso não aconteceu hoje. O jogo contra o Cruzeiro jogava dentro de casa, procurou também sair para jogar, mas o Guarani controlou muito bem a partida e encontrou em determinados momentos, numa estratégia de transição, numa estratégia de sempre roubar a bola e sair em velocidade, alguns espaços importantes e construiu boas oportunidades. Em outros, principalmente no segundo tempo, vamos colocar aqui, o Guarani já se mostrou uma outra equipe, nós mudamos a postura, subimos as linhas de marcação, porque estávamos atrás do resultado, tínhamos que pressionar um pouco mais, conseguimos isso no segundo tempo, empatamos, poderíamos até ter criado a virada, né? Se tivéssemos aproveitado as oportunidades que tivemos. Mas, diante de tudo o que aconteceu, acho que saímos daqui com um ponto, como eu disse, frustrados, lógico, pelo resultado final, pelo que a equipe apresentou, onde tivemos mais oportunidades, poderíamos ter saído daqui com a vitória, mas levamos um ponto para casa, seguimos trabalhando, corrigir esses erros que aconteceram hoje, principalmente nesse aspecto, que dificultaram o nosso trabalho muito, mas salientar também a postura que a equipe teve com a bola dominada, com o jogo rolando, porque foi guerreira, foi valente, foi corajosa, jogou, foi organizada, né? Poderia ter saído daqui com a vitória e tenho certeza que estamos no caminho certo. Logo a sequência de vitórias lá vai acontecer e a equipe vai crescer ainda mais na competição. Daniel, terminamos aqui as perguntas já enviadas pelos companheiros de imprensa. 8 jogos, 10 pontos conquistados, uma posição boa na tabela de classificação e agora um desafio contra o Brusque dentro de casa. Trabalho, né, Daniel? Trabalho, a sequência é difícil, é pesada, os adversários também são muito competitivos, mas como eu disse em outra pergunta, né, nós temos que melhorar nosso rendimento dentro de casa, nosso aproveitamento dentro de casa, e vamos agora descansar, tentar corrigir os nossos erros, melhorar nos nossos erros, para que a gente contra o Brusque possa tentar buscar essa segunda vitória dentro de casa, que vai ser uma vitória extremamente importante para que a equipe cresça na pontuação e na colocação também. Boa viagem, bom descanso primeiro, boa viagem amanhã, boa recuperação e vamos para o jogo no fim de semana. Vamos em frente, né? O campeonato tem muita coisa ainda pela frente.